Olá, pessoal! Estão todos bem? Espero que sim. Hoje vamos falar sobre as relações ecológicas entre os seres vivos. As relações ecológicas podem ser harmônicas e desarmônicas. Nas harmônicas, nenhum dos seres vivos envolvidos é prejudicado. Elas podem ser mais, todos são beneficiados, ou mais zero, onde um é beneficiado e o outro é indiferente. As desarmônicas, pelo menos um dos envolvidos é prejudicado. Elas podem ser mais, um é beneficiado, o outro é prejudicado, menos zero, um é prejudicado e o outro é indiferente, ou menos, onde ambos são prejudicados. As relações harmônicas podem ser intraespecífica, entre indivíduos de mesma espécie, como a sociedade e as colônias, ou interespecíficas, entre indivíduos de espécies diferentes, como a protocooperação, mutualismo, comensalismo, forésia e inquilinismo. As desarmônicas podem ser intraespecífica, entre indivíduos de mesma espécie, como canibalismo e competição, e interespecífica entre indivíduos de espécies diferentes, como predatismo, parasitismo, competição e amensalismo. Dica: quando a gente diz internacional, não é entre países diferentes a relação, interespecífica, é uma relação entre indivíduos de espécies diferentes. Agora eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas relações. As relações intraespecíficas harmônicas. A colônia, associação entre indivíduos que mantêm ligação anatômica entre si. Exemplo, a colônia de bactérias, caravelas, corais. Eles estão bem unidos entre si e um ajudando o outro a se alimentar, a se proteger. Então, é uma relação mais. Sociedade. Reunião de grandes grupos de indivíduos, na qual existe um elevado grau de hierarquia e divisão de trabalho. Exemplo, abelhas, cupins, formigas, lobos, humanos, etc. Entre as abelhas existem as operárias, os zangões e a rainha. Alguns operários cuidam da limpeza, outras da defesa, outras alimentam as larvas, outras cuidam da rainha, outras vão construir a colmeia. Existe uma divisão de tarefas formando uma sociedade. Agora, relações intraespecíficas desarmônicas. Canibalismo. Ocorre quando o indivíduo se alimenta de outro da mesma espécie. Exemplo, a viúva negra e o louva-a-Deus. A fêmea dessas espécies se alimenta do macho na hora da reprodução. Então, a fêmea come o macho para obter sua energia, para produzir ovos e para proteger a sua prole. Competição intraespecífica. Ocorre quando o indivíduo da mesma espécie disputa algum recurso ambiental, território ou direito de se reproduzir. Exemplo, cães, elefantes marinhos, leões, etc. Então, entre esses indivíduos, ocorre aí uma luta, né? Um exemplo do macho para conseguir a fêmea. Então, os machos lutam e quando eles lutam, eles perdem energia. Por isso, ambos perdem alguma coisa, tá? Então, por isso a relação menos. Relações interespecíficas harmônicas, então, entre indivíduos de espécies diferentes. E aí nós temos o mutualismo, associação em que ambas as espécies envolvidas são beneficiadas, e a relação de dependência entre elas. Um exemplo é os líquens, associação entre fungos e algas, em que o fungo fornece nutrientes inorgânicos à alga e a alga fornece nutrientes orgânicos ao fungo. Eles formam uma simbiose, onde um depende do outro para sobreviver.
Então, um não vive sem o outro. É uma relação obrigatória. A protocooperação é uma associação em que ambas as espécies se beneficiam sem haver relação de dependência entre elas. Por exemplo, o ermitão e a anêmona. O ermitão é um caranguejo que transporta, carrega e protege a anêmona. Mas eles não dependem um do outro para sobreviver, eles podem se separar e viver tranquilamente. Então, a protocooperação tem outro nome, que seria o mutualismo optativo. Por quê? Porque ele tem a opção de viver junto ou separado. Comensalismo, mais e zero, ocorre quando o organismo se alimenta de restos de alimentos deixados por outro organismo. Exemplo, rêmora e tubarões, hienas e leões. As rêmoras são pequenos peixes que vivem em volta dos tubarões, comendo seus restos. Para as rêmoras é positivo, é bom, é benéfico. Para os tubarões é indiferente. Inquilinismo ocorre quando o organismo procura abrigo no corpo de outro organismo. Exemplo aí o peixe palhaço e a anêmona do mar. Observe na figurinha abaixo que o peixe palhaço fica escondido no meio dos tentáculos da anêmona. Então, para o peixe palhaço é benéfico, para a anêmona é indiferente. Epifitismo é um caso de inquilinismo entre organismos vegetais, em que uma planta cresce sobre a outra, sem causar prejuízo. Exemplo, as orquídeas e as bromélias. Então, para a árvore em que essas orquídeas são inquilinas, não tem problema nenhum. Agora, para as orquídeas, é benéfico. Para a árvore é indiferente. Florésia ocorre quando um organismo é transportado por outro. Exemplo, carrapicho e picão, que se prendem em pelos de animais ou em roupas e são transportados para outros ambientes para se reproduzirem, né? Para o carrapicho e para o picão é benéfico. Para os seres que os transportam é indiferente. Sinfilia ocorre quando o organismo se alimenta da excreção de outro, as formigas e os pulgões. Desarmônicas entre interespecíficas. O predatismo ocorre quando o organismo captura e mata outro organismo para se alimentar. O leão e a zebra, predador-presa. Parasitismo ocorre quando o organismo se alimenta de outro organismo sem ter o intuito de matá-lo. Um exemplo, carrapato e a vaca. O carrapato se alimenta do sangue da vaca, mas não para matá-la, né? Ele é beneficiado, mas a vaca é prejudicada porque ele suga os seus nutrientes. Amensalismo ocorre quando o organismo libera substâncias tóxicas que inibem o crescimento ou a reprodução de outros organismos. Aí, exemplo, penicílio, que inibe as bactérias. Então, o penicílio é um fungo, ele se beneficia, mas as bactérias elas são prejudicadas porque elas são inibidas o crescimento e a reprodução. Esclavagismo ocorre quando o organismo se aproveita do trabalho de outro organismo. Exemplo, chupim e tico-tico, pássaros que deixam seus ovos em ninhos de outros pássaros para que alimente seus filhotes. Então, eles usam outros pássaros para fazer aquela atividade que eles tinham que fazer, que é cuidar dos seus filhotes. É o esclavagismo. Competição interespecífica ocorre quando dois organismos de espécies diferentes ocupam o mesmo nicho, disputando os mesmos recursos ambientais.
disputam água, disputam alimento, e aí nessa disputa ocorre uma luta em que ambos os organismos são prejudicados. É uma relação menos-menos. Agora vamos analisar duas populações quaisquer, A e B, analisando a partir de duas coordenadas. No eixo Y é o tamanho dessas populações, em relação ao número de indivíduos. No eixo X é o tempo. Observe que quando a população A e B estão isoladas, estão mais ou menos em uma constância, ou seja, a população A e B mantém o mesmo número de indivíduos ao longo do tempo. É esse primeiro gráficozinho aí. Nos gráficos A, B e C, vamos supor que colocamos essas populações para viver em conjunto. Elas estão agrupadas. Se acontecer de colocar essas populações juntas e ocorrer como no gráfico a população A vai crescer e a população B vai diminuir. O que tipo de relação, interação pode ser essa? Pode ser um predatismo, né? Uma relação predador-presa, o predador captura, o predador seria o A e a presa o B. Então, é positivo para o predador, para o A, e negativo para a presa B. Então, aumenta o predador, diminui as presas. Ou parasitismo. O parasita seria o A e o parasitado o B. Aumenta os parasitas e diminui os parasitados. Tá? No gráfico B, é uma relação, é uma interação positiva. Então, nós vamos ver aí que ambas as populações A e B vão aumentar o número. Então, essa relação pode ser uma protocooperação, onde ambos os indivíduos se ajudam e vão aumentar o número das espécies. Será que poderia ser um mutualismo? Vamos observar lá em cima. Está dizendo no início, no primeiro gráfico, está dizendo que as populações estão, no primeiro momento, isoladas. E o mutualismo, as populações têm que estar unidas, têm que estar juntas, né? Não podem estar isoladas. Portanto, nunca poderia ser um mutualismo. No gráfico C, você observa o declínio de ambas as populações, porque provavelmente quando esses seres ficam agrupados, eles entram em competição e é uma relação menos-menos. Lembra que ambos os indivíduos em uma competição gastam energia, por mais que um vença e o outro não. Ambos vão gastar energia e do ponto de vista ecológico, isso é prejudicial para ambos.